o Neymar tá lesionado, de novo. E o plano de recuperação que estão fazendo com ele tá tudo errado. Mas não é porque os caras são incompetentes, e sim porque eles estão tratando os sintomas e não a causa. Se o Neymar me contratasse hoje, eu mudaria tudo. Eu vou te provar o porquê. Deixa eu te contextualizar. Há uns dias atrás, o Neymar sentiu a panturrilha, um edema. E os médicos falaram de 2 a 3 semanas de recuperação. Tradução: ele vai perder os primeiros treinos da granja. Ou seja, ele vai chegar na Copa sem ritmo, sem lastro físico, e não é a primeira vez. Olha essa sequência, aos 34 anos, o corpo não responde mais como antes. Você pode ter o talento que for, se a estrutura não aguentar, nada adianta. Mas aqui é onde a coisa fica interessante, ninguém está falando do problema de verdade. Depois da cirurgia que o Neymar fez no tornozelo, ele passou 131 dias parado. Isso dá mais de 4 meses. E o que fizeram nesse período? Fisioterapia, recuperação passiva e fortalecimento isolado. Sabe o que não fizeram? Reprogramação biomecânica, arrumar o corpo dele inteiro. Ou seja, consertar e melhorar os movimentos básicos. E o erro começa aí. Você trata a lesão e não o que causa ela. E aí o atleta volta e lesiona de novo. É um ciclo, porque ele vai estar compensando um lado porque o outro está fraco. Segundo estudos da JSM, os atletas com mais de 30 anos têm uma incidência de 73% maior de terem lesões se o quadro não for tratado da maneira correta. Apenas com fisioterapia e os modos convencionais não vão adiantar, ele vai voltar a se lesionar. 73% é muita coisa. Ou seja, o protocolo padrão tá falhando com o Neymar e ninguém fala sobre isso. Ele não é um atleta padrão mais. A lesão dele já passou do ponto. Tem uma frase que eu repito com os meus alunos: você sua, mas não evolui. Com o Neymar já seria: você recupera, mas não se blinda, não sara de verdade. Porque o que estão fazendo é uma simples recuperação. O que ele precisa é uma reconstrução. E a diferença é simples. Fisioterapia vai tratar o músculo. Reconstrução vai cuidar do sistema inteiro, desde o movimento até a parte muscular e a mental junto. O Neymar não lesiona sua panturrilha. Ele lesiona porque o padrão de movimento dele está comprometido. Porque na hora que ele vai fazer um movimento, um músculo precisa compensar o outro por causa desse desequilíbrio que ocorre há anos. Porque são anos e anos de sobrecarga assimétrica. Ele protege um lado e compensa no outro. Depois de um tempo, o corpo cobra. Agora me responde uma coisa: quem está corrigindo isso? Exato. Se o Neymar batesse na minha porta amanhã, o meu plano teria 4 pilares, e nenhum deles começa com fisioterapia. Pilar 1, reinicialização neuromuscular. Antes de qualquer carga, a gente precisa reensinar o cérebro a se comunicar com o músculo lesionado. Quando você tem um edema na panturrilha, seu sistema nervoso desliga a comunicação com a região afetada. É um mecanismo de proteção. O problema é que ele não religa sozinho. Eu começaria com trabalho de footwork, ou seja, aquele reativo com os pés. 3 sessões por dia, 10 minutos cada, sem carga, só ativação neural. Isso parece simples, mas não é. É o que separa o atleta que volta bem do atleta que vai deixar a desejar. Pilar 2, mobilidade articular sob carga. A maioria dos preparadores fazem mobilidade sem carga ou voltado para flexibilidade. O alongamento estático na máquina não transfere para o campo. O Neymar precisa de amplitude com resistência, porque na hora do jogo ele não vai alongar e contrair a panturrilha deitado. Ele vai fazer isso no jogo. Vai ter o jogador, vai ter o adversário, vai ter a bola, tudo exercendo carga contra ele, o próprio campo. Eu faria aquela rasteira, eu faria o Cossack Squat com carga, também faria aviãozinho com rotação do quadril e um dos mais importantes, tibial anterior, dorsiflexão do tibial. Tudo com amplitude máxima e sobrecarga. Porque a amplitude sem carga é alongamento. E muita carga sem amplitude é lesão na certa. Pilar 3. Força explosiva excêntrica, famosa potência. Isso aqui é ouro. A maioria das lesões do Neymar acontece na fase excêntrica, ou seja, quando ele está freando o movimento. Quando ele está fazendo uma aterrissagem, quando ele está mudando de direção. Sabe o que o treino tradicional mais negligencia? Isso, a fase excêntrica. Porque a gente só foca na concêntrica, só na explosão e na saída do movimento. E esquece que frear também é parte do jogo. Nos meus atletas, eu coloco 40% do trabalho em fase excêntrica e os outros 60% na concêntrica. Drop jump, depth lunges, hamstring curls. O Neymar faria isso todo dia, não é opcional, é a blindagem da panturrilha dele. Segundo o JSC,
Os atletas que colocam esse trabalho de fase excêntrica reduzem suas lesões na panturrilha, especificamente, em 51%, fora nas outras partes do corpo. Ou seja, metade do risco com um simples ajuste. Pilar 4. Condicionamento metabólico específico. O ritmo de jogo não se constrói na bicicleta ergométrica, nem na esteira. Ele se constrói no campo. Para o Neymar foi o seguinte: 4 séries de 4 minutos a 90% da frequência cardíaca, com 3 minutos de descanso entre as séries, usando principalmente a especificidade do futebol. Então, tiros curtos, zigue-zague com a bola, mudanças de direção e assim por diante. E, obviamente, para o Neymar não poderia faltar dribles. Mas por quê? Porque volume de oxigênio máximo no laboratório não ganha jogo. O que ganha é a capacidade de fazer um sprint e um drible ou até um chute de fora da área lá nos 85 do segundo tempo. Agora vamos para a parte que ninguém conta, a periodização. Como que você periodiza um atleta que chega lesionado para uma Copa agora dia 11 de junho? Você precisa de fases. Fase 1, restauração, entre 1 e 7 dias. 0 contato com a bola. Parece loucura, mas é intencional. O erro clássico é você querer pôr ele para treinar com o grupo logo que a dor some, lá na intensidade de quem já está com ritmo de jogo. Isso é receita para lesão de novo. Na primeira semana, só os pilares 1 e 2. Reinicialização neuromuscular e mobilidade sob carga. 3 sessões diárias de 45 minutos, de manhã, à tarde e perto da noite. Nada de esteira, nem bicicleta, movimento específico, controlado, direto no chão. Fase 2, reconstrução. Aqui entra a carga e a especificidade. Pilar 3, a força excêntrica, junto com o pilar 4, condicionamento metabólico. Vamos fazer tudo em progressão. 2 dias de trabalho intenso, 1 de regeneração ativa. Ao final dessa fase, o Neymar já está apto a treinar com o grupo e dar o seu show que a gente já está acostumado a ver. Mas aqui está o pulo do gato, com volume controlado. Ele não vai fazer o aquecimento coletivo, ele vai aquecer da forma dele, com a forma que ele precisa. Depois disso, dele ter feito o aquecimento que a gente preparou para ele entra no tático, e aí ele vai preservar o que a gente construiu. Fase 3, ativação. Manutenção de força, pico de potência. Ele vai fazer sessões mais curtas e com intensidade máxima. Com volume mínimo, ele chega na estreia com o sistema nervoso carregado, o sistema nervoso tranquilo e não destruído. Essa é a diferença entre chegar pronto e chegar desgastado. Agora eu vou falar contigo. Você não é o Neymar, você não vai participar da Copa do Mundo. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Quantas vezes você não parou de treinar por causa de uma lesão? Uma dor no cotovelo, ombro que saiu do lugar, torceu o tornozelo, ou até mesmo aquela dor na lombar. E quantas vezes você voltou e lesionou de novo? Se não for o tornozelo, foi o punho. Isso não é azar, é o método que está sendo usado que está falhando. É o sistema ineficaz. E o que dá resultado não é o treino perfeito, é o treino que você consegue manter toda semana, com constância. É o que a gente sempre fala aqui. A constância vai valer mais que aquela intensidade do começo. Os 4 pilares que eu desenhei para o Neymar também funcionam para você. Reinicialização neuromuscular, conexão cérebro e músculo, mind-muscle connection. Mobilidade sobre carga, amplitude com resistência. Força excêntrica, a blindagem articular. E condicionamento específico, que você faz sob pressão. Isso é um método da nova máquina, é a ciência. Chega de atalho e pílula mágica que não funciona. O Neymar pode até não me ligar amanhã, mas se você quiser um treino igual esse que eu montei para um atleta de elite, eu já deixei pronto. Consultoria a nova máquina, link na bio. Você não precisa de um estádio lotado para provar que seu corpo funciona. Você só precisa parar de fazer o que todo mundo faz. Porque é assim que quem tem resultado treina. Faça acontecer por você.